convidar a igreja nesse momento para que a gente ficasse de pé, para que a gente orasse. E você que precisa de uma oração, ou sabe de alguém que precisa, leve a sua oração neste momento ao Senhor, porque Ele ouve a tua oração, Ele não ouve só a minha. Não, a oração do pastor não é mais poderosa do que a sua, porque na verdade nem a sua e nem a minha oração é poderosa. Poderoso é o nome de Jesus Cristo que responde às nossas orações. Nós devemos sempre nos aproximar do Senhor Jesus com humildade no coração, sabendo que nós não somos nada, somos pequenos, né, e Ele é o nosso Senhor, e é Ele quem, né, tem o poder de realizar, fazer milagres e transformar. Homem nenhum pode fazer isso, somente o Senhor Jesus pode. Então é em nome de Jesus que nós vamos orar hoje. Pai, em nome de Jesus, como igreja nós estamos reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome, para dizer que Tu és o nosso Deus, Senhor, para que, Senhor, o Teu nome seja exaltado em nosso meio, na nossa cidade, em Tuas igrejas. Senhor, nós oramos, Deus Pai, Senhor, para que o Teu reino cresça, para que a Tua palavra alcance o perdido, Deus Pai. Senhor, Pai querido, para que, Senhor, na vida de cada pessoa seja o Teu nome glorificado, Senhor. A Ti seja o louvor, a honra, a glória, Senhor, e toda a adoração. Mas, Senhor, nós temos necessidades, e como filhos que buscam um Pai, Senhor, nós Te buscamos nesta manhã, pedindo, Senhor, Pai querido, pelas nossas necessidades. Cuida de cada um de nós, Senhor, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, durante essa tempestade na região em que vivemos, nós possamos estar seguros, salvos, Senhor, Pai querido. Senhor, peço para que haja prudência no coração daqueles que dirigem, Deus Pai, Senhor, Pai querido, para evitar os acidentes, Deus Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos ajudarmos, Senhor, Pai querido, nesses dias, Senhor, Pai. Peço pela Tua igreja, Senhor, que está ao redor deste mundo, especialmente pelos nossos irmãos que são perseguidos por causa do Teu nome. Oramos para que eles sejam fortalecidos, encorajados, para que eles sejam protegidos, Senhor, para que eles possam, Senhor, se assim for da Tua vontade, receber, Senhor, o escape, Deus Pai. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão presos, daqueles que sofrem, daqueles que estão, Senhor, marcados para morrer, Deus Pai, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, nós também oramos por aqueles que perderam os seus entes queridos por causa do Evangelho, pelo consolo, Senhor, pela fé, para que eles permaneçam firmes, Senhor, sabendo, Deus Pai, Senhor, que a morte do corpo não é o fim, Senhor, Pai querido, mas o início, Senhor, de uma nova vida junto do nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus Pai. Por isso, Senhor, leva o medo do nosso coração, Deus Pai, que nós possamos ser corajosos em meio às perseguições, Senhor. Pai querido, eu oro, Senhor, pelos enfermos, pela necessidade dos Teus filhos, pela irmã Jane, Senhor, nós oramos pela restauração da saúde dela, pela irmã Célia Sônia, Deus Pai, nós também oramos pela vida dela, pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos e necessitam de um milagre, Deus Pai. Nós pedimos pelo consolo do Espírito Santo, Senhor, sobre a irmã Jeane, Deus Pai, Senhor, a ela e a toda a sua família, Senhor, diante da morte de um ente querido, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, Pai querido, pelo Cícero, Senhor, oramos pela a cura, restauração da sua saúde e pela sua salvação também, Senhor, Pai querido. Por isso oramos pelos nossos amigos, parentes, colegas de trabalho que não Te conhecem, para que Te conheçam, para que se rendam, Senhor, para que se entreguem aos Teus pés, Deus Pai, para que eles vejam a necessidade, Senhor, Pai querido, de estar na Tua presença, Senhor. Pai, Senhor, neste dia, ajude-nos neste culto, Senhor, e leva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, Deus Pai, para que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. A Ti rendemos louvor, honra, glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, sentem-se. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60, do versículo 8 ao versículo 14. Hoje não haverá classinha para as crianças. Hoje não vai haver classinha para as crianças. No class for children. Today I am your teacher. If you need translation, let us know. Se não você entende português, você pode me ouvir. Mas hoje nós não vamos colorir, tá bom? Hoje nós vamos colorir na mente, né? A palavra de Deus para que a gente possa mantê-la viva nos nossos corações. Amém. As crianças vão estar com a gente aqui junto com seus pais. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 60, do versículo 8 ao versículo 14. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão.
Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas, as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, agora nós nos rendemos, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha trazer à nossa mente o entendimento, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, fale conosco nesta manhã, Deus Pai, nos ensinando através da Tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor, Pai querido, com a Tua presença, perdoando os nossos pecados, Senhor, abrindo os nossos olhos para reconhecermos, Deus Pai, que precisamos de um Salvador. Senhor, o nosso coração é perverso, Deus Pai. Senhor, a nossa mente é pervertida, Deus Pai. Por isso, Senhor, Pai querido, nós pedimos que o Senhor mostre-nos, Senhor, Pai querido, a clareza da Tua palavra, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, crer no Teu nome para a nossa salvação. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Deus Pai, para transmitir a Tua palavra com fidelidade, Senhor. Seja com os nossos irmãos que hoje nos ouvem, Senhor, aqui ou em outros lugares, Deus Pai. Que o Senhor possa, Senhor, encorajá-los, edificá-los, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a palavra que traz o consolo, traz a fé, traz a justiça, traz a salvação. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Então, nós estamos ainda no capítulo 60, né, um capítulo que traz uma grande quantidade de palavra profética, muitas vezes, né, escrita de uma maneira poética que torna um pouco mais difícil de nós compreendermos, e é por isso que Deus levantou pastores e mestres para que, né, nós explicássemos a palavra de Deus para o povo de Deus, para que eles aprendessem, e nós estamos aprendendo que esse capítulo 60, ele vem anunciando a restauração de Israel. Né? Ele anuncia a chegada da luz do mundo, e nós já vimos que esta luz é Jesus Cristo. Ele é o anúncio da salvação, ele é o anúncio da restauração, não só de Israel, mas de toda a humanidade, mas, em particular, como Deus separou uma nação para fazer uma obra, que é a nação de Israel, e essa nação não andou com ele em todo o tempo, essa nação caiu no pecado, ela precisa de restauração, e Deus promete fazer isso, porque o nosso Deus é um Deus que está sempre pronto a restaurar aqueles que se arrependem dos seus pecados, sempre pronto para restaurar, né, e cumprir as suas promessas. Deus havia feito uma promessa à nação de Israel de que jamais a abandonaria, assim como Jesus, quando também esteve aqui, né, na forma de homem, quando andou entre os homens, ele também pregando e ensinando a palavra de Deus, ele prometeu também que ele morreria, seria exaltado aos céus, mas não nos deixaria só. E ele também prometeu que nunca nos abandonaria. Então a promessa é muito semelhante, ou seja, o que Deus está dizendo é que ele nunca vai abandonar aqueles que têm uma aliança com ele. E Deus tinha uma aliança com Israel, assim como Deus tem uma aliança conosco, com a igreja do Senhor Jesus. Então ele não vai voltar atrás nas suas alianças, ele não vai desistir da gente. Aliás, se você quiser saber um pouco mais disso, né, se você acha que Deus um dia pode desistir de você,
que um dia Deus pode mudar, né, a direção do rumo da sua vida e, em vez de salvar, te mandar para o inferno, eu te aconselho a estudar com a gente na quarta-feira. Na quarta-feira, pelo Zoom, nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos estudando teologia, e nós estamos num tema que trata a respeito disso, bem realmente nesses momentos, falando da segurança da nossa salvação, que a palavra de Deus nos ensina com muita clareza. Então, aqui, como Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, a gente sabe que a gente pode estar seguro. E Israel está seguro nas mãos de Deus. Então, aqui a gente vai ver um pouco mais a respeito disso, né? Nós temos visto nesse capítulo, eu tenho titulado esse capítulo A Restauração de Israel, Luz para o Mundo, né? Porque era isso que eles deveriam ser para nós, e deveria ser para todo mundo. E eles não fizeram, mas um dia vão ser. E esse capítulo trata disso, desse dia, desse momento em que Israel vai se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados e ser luz para todas as nações da terra. E hoje a gente vai ver um pouco a respeito disso. A primeira coisa, antes de nós entrarmos diretamente no versículo, que eu quero que vocês compreendam, são algumas palavras, né? Então, a gente está vendo aqui que no futuro, nós já vimos isso já na semana passada, nas outras mensagens que eu preguei, que Israel um dia vai se tornar a capital do mundo, uma capital. Todo país tem uma capital, todo estado tem uma capital. O que é capital? Capital é aquilo que é o principal. A palavra capital, ela vem de uma palavra latina que se chama caputo. Caputo. Caputo significa cabeça em latim, né? Ou seja, essa cidade se torna a cabeça, o lugar principal. Que nem alguém sabe qual é a capital de New Jersey? Nós vivíamos em New Jersey, quem sabe? Trenton, né? Muitas vezes ninguém aqui foi lá, nem esteve lá, né? Tem gente que acha que é Newark, porque é uma das maiores cidades, mas Newark não é a capital. Então, se você for em Trenton, lá está a sede do governo, lá estão, né, as principais prédios, né, que cuidam das coisas do Estado, do motor veículos, né, das coisas. Tudo está em Trenton. Por quê? Porque ali é a cabeça do Estado. E qual é a capital da América, quem sabe? Washington, D.C. Isso, Distrito de Colômbia. Exatamente, D.C., no Distrito de Colômbia. Por quê? Porque nós temos outro Washington, que é um estado, não é a capital dos Estados Unidos, mas a cidade de Washington, Distrito de Colômbia, né, ela é a capital, e é ali que está a Casa Branca, é ali que está o FBI Central, ali nós temos, porque tem a capital. E a do Brasil, alguém sabe? Um dia o Rio de Janeiro foi, mas não é mais, né? Tudo que o Rio já foi, um dia não é mais, né? Destruíram o Rio de Janeiro, né? Mas hoje é Brasília. Então Brasília, a capital do Brasil, né? Qual a capital de Honduras? Eu não sei. Como? Tegucigalpa. Ui, esse é difícil de falar. Só hondurenho mesmo. Só hondurenho. Só hondurenho. O Bruno está lá atrás. E qual é a de Portugal? Lisboa. Não sei, eu estou te perguntando. Português aqui é você? Amém. Da Espanha. Da Espanha qual é? Madrid? Madrid, a capital da Espanha. E estamos aprendendo, hein? Estamos aprendendo com os nossos irmãos, né? Estamos aprendendo aqui com os nossos irmãos. Mas a capital. E um dia, a capital mundial, ou seja, a capital terrena, será Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. É uma promessa que Deus faz. Um dia ele vai estar ali, reinando, né, daquela cidade,
para todo mundo ver, e é isso que ele está anunciando, ou seja, um dia a cidade de Jerusalém, ela vai ser a central do governo de Deus, vai ser o lugar central, terreno, aonde Deus vai reinar, ali o reino de Deus ele vai se instalar neste mundo, porque o reino de Deus ele não é só deste mundo, hoje o reino de Deus está, iniciado, ele é celestial, mas o reino de Deus ele tomará forma física, porque Deus promete que enviaria um rei, estabeleceria um trono, e ele se sentaria neste trono, e isso vai acontecer na cidade de Jerusalém. Então, ali vai acontecer novamente, vai haver uma restauração do templo, existem várias profecias a respeito destas coisas, para que haja esse governo mundial de Deus sobre a terra. E agora o capítulo 60, ele mostra isso para a gente. Quando a gente olha para Jerusalém nos dias de hoje, a gente não vê uma grandeza extraordinária, não é uma cidade das mais bonitas do mundo, é uma cidade sem dúvida interessante, uma cidade com muita história, uma cidade bastante antiga, bastante velha, mas bastante interessante. Eu não tive a oportunidade de ainda ir lá, o que eu conheço por foto e por filme, mas quem já esteve lá, sem dúvida, percebe a beleza da sua história, de tudo aquilo que vive ali. Mas um dia, essa cidade realmente ela vai ter a importância que ela merece, porque Deus vai trabalhar desta cidade enquanto ele estiver reinando no período milenar. Durante esse período de 1000 anos, ele vai fazer isso. Então, o porquê que até hoje, querido, há tantas guerras e tantos países que se voltam contra um lugar tão pequeno, um lugar que não tem muitos recursos naturais, um lugar que não tem belas mansões novas, não é uma cidade moderna, as ruas não são, e as estradas não são das estradas e ruas padrões. Por que até hoje tanta gente e tantos governos se levantam contra uma cidade como essa? Por causa da promessa de Deus. Porque o mundo quer destruir a obra de Deus. Porque o mais importante não é a cidade. O mais importante não é o que ela tem para oferecer. O mais importante que Isaías está mostrando aqui para a gente é quem se estabelecerá nessa cidade. Então, a importância dessa cidade não está na cidade. A importância está no fato de que o próprio Deus ali estará governando sobre a terra. Então vamos lá no versículo 8. Então no versículo 8 ele começa a mostrar para a gente que as nações vão ver, elas vão vir em busca da luz. Nós já vimos isso, olha só, versículo 8 ele diz: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Então, como eu disse, aqui existe o que a gente chama de uma linguagem poética. Está fazendo referência a algumas pessoas, ou um grande grupo de pessoas que vai se movimentar, vai haver uma grande movimentação. Uma movimentação, quem são esses? São as nações da terra. O povo de Deus vai voltar para a sua terra, o israelita vai voltar para a tua terra, mas também as nações da terra vão se voltar para ela. Então aqui ele está falando isso, está falando das nações gentias. E olha só que interessante, no momento em que Deus se estabelecer neste lugar, as nações serão tão atraídas pela justiça. Eu já expliquei isso, que a luz não é só uma luz que brilha, a luz representa a paz, a justiça, tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que muitas vezes o homem usa a guerra para conquistar. Tudo aquilo que ele busca vai estar lá. Então eles vão vir. E aqui a ideia poética de que eles vêm voando como nuvens é que ele quer mostrar que isso vai ser um movimento rápido. As pessoas vão vir com a velocidade de uma nuvem, ou seja, vai vir voando, eles vai ser uma movimentação rápida, vai ser algo natural, como uma pomba correio. Eu, quando era menino, era uma coisa que me fascinava. A gente lia histórias, via filmes a respeito daquelas pombas
pombas correio, né, que eles, né, principalmente quando a gente vê em filme, às vezes era um rei da antiguidade que pegava uma mensagem, punha lá, né, numa caixinha e ficava no pé da pomba, né, pessoas utilizavam, e muita gente, né, utiliza as pombas ainda para isso, e aí ele soltava lá de um castelo e aquela pomba voava até, eu falei, como é que isso é possível? Como é que uma pomba sabe de onde vem, para onde vai? Você já tinha parado para pensar nisso? Como é que ela sabe o caminho? Né? Como é que ela conhece? Por quê? Porque ela está o quê? Né? Naturalizada com aquela área. Foi ali que ela cresceu, é aquilo que é a parte dela, ela se sente parte daquilo. Então, se você tirar ela dali, levar para outro lugar e soltar ela, o que ela faz? Ela naturalmente volta para o seu lugar de origem. E é isso que ele está querendo mostrar aqui, quando ele usa essa expressão, como pombas ao seu pombal. Porque o que vai acontecer aqui? Vai haver um grande avivamento, vai haver uma grande conscientização de quem de fato Deus é. E quando a humanidade perceber o seu erro, o seu pecado, perceber que de fato as promessas de Deus são reais, que as suas alianças se cumprem cabalmente, as pessoas então naturalmente vão ser o que? Levadas à presença do seu Criador. O pecado afasta a gente de Deus, não é isso? Mas quando já não houver pecado, quando Satanás for derrotado durante o período milenar, e o próprio Deus vindo brilhar a sua luz, ele vai trazer de volta aos olhos da humanidade a sua origem, a sua natureza, a sua necessidade de se voltar para o Criador. E é por isso que as nações vão buscá-lo, vão se render, vão em direção a ele, eles vão para o seu lugar. Por isso que os israelitas, eles vão sair de todos os lugares onde eles estão, porque se eles vivem na América, no Brasil ou em qualquer país que eles vivam, essa não é a casa deles. Um dia eles voltarão para a sua casa. É isso que ele está mostrando aqui. Aqui, eu já ouvi algumas pessoas falar, mas não é isso que está mostrando aqui, né, que se faz referência, né, a aviões. Isso aqui não tem nada a ver com aviões, querido. Aqui não está falando de avião. Aqui está falando, né, e descrevendo esse movimento gracioso, né, inevitável das nações sendo atraída pela glória de Deus, que está sendo refletida lá no Monte Sião, na cidade de Jerusalém. As pessoas vão buscá-los. Então, todo esse movimento aqui, ele tem uma causa muito especial. Que causa especial é essa? Não é apenas, querido, um retorno geográfico, não é só para cumprir uma geografia, para cumprir, né, ok, tem que ter uma nação, então as pessoas vão dar. Não é. É um movimento espiritual, é uma atração pela glória, porque a glória atrai. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. Veja como as nações, elas vão estar atraídas pela glória de Deus, e elas vão se voltar para adorá-lo. É tudo o que a gente não faz hoje. É tudo que as nações não fazem hoje. Hoje as pessoas não estão preocupadas com a glória de Deus. Hoje só aquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, só aquele que nasceu de novo, só aquele que agora tem a vida com Cristo Jesus, se preocupa em adorar a Deus. Mas o mundo não. Mas um dia isso vai mudar. Olha só. Versículo 9. Certamente. Certamente é o quê? É aquilo que vai acontecer, aquilo que é certo, aquilo que é certeza. Ele diz: as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Aqui, então, tem uma coisa interessante que às vezes a gente não para prestar atenção. Como eu disse, existe um grupo de irmãos, né, eles são irmãos, eles creem em Jesus Cristo, mas eles entendem, às vezes, algumas coisas diferentes. Então, os nossos irmãos, que nem hoje o que a gente deu aula para a gente aqui na escola dominical, né, o Hernan Dias Lopes, ele é presbiteriano e ele é amilenista, ele não acredita na dispensação. Ele não acredita que o milênio é literal de 1000 anos. Ele acredita que o milênio está acontecendo. Ele existe, eles acreditam no milênio, mas que o milênio é um período da história.
fora. Então, eles têm uma interpretação diferente de Apocalipse, eles têm uma interpretação diferente de Isaías, dessas profecias. Né? Eles acreditam que a igreja substituiu Israel, então as promessas que são de Israel vão se cumprir na igreja, não para Israel. Então, esse sistema teológico leva as pessoas a crer na substituição. A igreja substitui Israel. Então, o que Deus prometeu para Israel se cumpre na igreja. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o que Deus prometeu para a igreja é para a igreja, e o que Ele prometeu para Israel é para Israel. Então, existem alguns irmãos, são irmãos em Cristo maravilhosos, nós os amamos. Eu os convido para pregar na nossa igreja, apesar de nós termos, às vezes, diferenças da compreensão da palavra de Deus. E aqui, agora, eu mostro por quê. Por quê? Porque aqui, no versículo 9, me mostra uma coisa interessante. Ele vai dizer, se ele estivesse ensinando aqui no púlpito, ou os nossos irmãos que acreditam, ele vai dizer que isso aqui se trata da restauração de Israel depois do exílio da Babilônia. Eles vão, então, dizer que aqui está acontecendo uma restauração após o exílio da Babilônia. Mas eu não sei se você tem Bíblia, se tem mapa na sua Bíblia. Se você tiver mapa na sua Bíblia, você pode depois ir lá no mapa e olhar comigo, lá a Jerusalém. E se você tem aquele mapa um pouco maior, você vai ver, se mostrar a Babilônia, que a Babilônia, ela está o quê? Ao leste de Jerusalém, que seria o Oriente, a gente chama de Oriente ou Leste, a Babilônia. Mas aqui, ele está dizendo para a gente que esses navios, que essas pessoas, essas nações que estão vindo para a restauração de Israel, elas estão vindo do oeste, porque Tarsis é Espanha. É uma região da Espanha. Então vem de oeste. Vem do outro lado, vem do ocidente. É diferente. Então, Babilônia está de um lado e Tarsis está do outro. Está do outro lado. Então, isso é mais uma amostra para a gente de que essa referência aqui, ela vai além apenas daquele momento que estava acontecendo, daquele período em que eles estavam vivendo. Aqui a profecia trata daquele período, mas ela também trata de um período futuro. Mesmo porque fica até difícil de encaixar Jesus naquele período, porque Jesus só ia nascer 700 anos depois que Isaías profetizou a respeito destas coisas. Então, obviamente, está falando de um futuro escatológico, de uma libertação, de uma restauração da nação de Israel posterior à Babilônia, muito além da Babilônia, que ainda não aconteceu, mas um dia vai acontecer. E um dia haverá essa movimentação das nações. E eu pergunto para os irmãos, qual foi o lado do mundo, quando a gente coloca Jerusalém no meio, qual foi o lado do mundo que mais recebeu a palavra do Senhor? Foi o oeste, o ocidente, ou foi o oriente, o oeste? O ocidente. E é por isso que vai haver essa grande... Não, o Senhor levou para todo mundo. Mas é por isso que a Bíblia destaca essa grande movimentação vindo dessa direção, o que mais uma vez mostra isso para a gente aqui. Então a gente vê aqui que aqui é algo muito maior do que o pós-exílio babilônico. Então, Isaías ele está olhando para um cenário escatológico, lá adiante. E se a gente prestar atenção na história da Bíblia, a gente vê que existe uma simetria histórica na história. O que é uma simetria? As coisas, elas estão certas, elas estão encaixadas. Primeiro, Israel, olha só, presta atenção. Israel rejeitou o Senhor, primeiro Israel rejeitou o Senhor. Aí, por causa de Israel ter rejeitado o Senhor, Deus abriu a salvação para quem? Para os gentios. Somos nós, a igreja. Aí, a salvação dos gentios provocou o que em Israel? Quem sabe? Ninguém sabe. Inveja. A Bíblia diz, eles ficaram invejados, provocou inveja. Então, olha só, Israel se afasta de Deus, Deus levanta outro povo, que é o gentio.
Quando Deus levanta outro povo, esse povo causa o quê? Inveja. E aí, finalmente, este povo é utilizado para quê? Para trazer a restauração novamente a Israel. Essa é a sequência escatológica dessas coisas. Mas, pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Romanos, capítulo 11. Vai lá. Está escrito. Romanos, capítulo 11. Nós vamos começar no versículo 11 também. Eu ia ler só alguns versículos, eu vou ler todos. Romanos 11. A partir do versículo 11. Se a tua Bíblia é aquelas Bíblias que tem, assim, às vezes um título em cima, né? Às vezes eles separam as partes e colocam um título. Aqui está escrito no título: a rejeição de Israel não é final. Está escrito isso? Isso é tua? Ou o futuro de Israel. A permanência de Israel. Ou seja, a própria Bíblia tem um título que diz que eles não vão ser substituídos. E olha só por quê. Não é invenção de sistema teológico. É porque a Bíblia diz isso. Olha só, versículo 11. Paulo que está ensinando aqui a igreja de Romanos, né, para os gentios a respeito das coisas de Israel. Por quê? Né? Os romanos já estavam se achando já um pouco meio, né, assim, né, a última Coca-Cola do deserto. Né? Somos muito especiais, né? Olha só, estamos sendo perseguidos, mortos por Nero, mas suportamos as perseguições, tudo isso. Então, né, poxa vida, né, Deus realmente fez a gente uma gente especial. Não, não é bem assim. Vamos lá. Ele diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, está falando de Israel, de modo nenhum. Então já está dizendo. Por que eles se afastaram de Deus? Era para que eles, né, fossem destruídos? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, olha só, o relato histórico que eu dei para os irmãos, veio a salvação aos gentios para pô-lo em ciúmes. Lembra que eu te falei da simetria da história? Israel se afasta de Deus, então Deus vem e salva o povo. Então, quando eles caem, Deus levanta um outro povo, que são os gentios, e quando o povo é levantado, eles ficam com ciúmes. Ué, como é que é isso? Agora Deus arrumou outro? E arrumou, porque ele, na verdade, nunca escolheu um só, ele escolheu um para que todos se voltassem para ele. Lembra da promessa para Abraão, de Gênesis 12? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então Deus está fazendo o que eles não fizeram. Então tá. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles, dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, dos gentios, para nós, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, se pela desobediência deles, pela rebeldia deles, isso ainda trouxe benefício para a gente, imagine então se eles forem obedientes. Qual o tamanho do benefício que vai trazer isso para a gente? E é isso que ele está querendo mostrar aqui para a gente. Que um dia vai acontecer isso. Então Deus está dizendo que eles desobedeceram naquele momento, mas uma hora eles vão voltar a obedecer. E essa obediência vai ser muito benéfica para as nações da terra. Por isso Isaías 60 está vendo não só um grupo de pessoas, mas as nações em volume se voltando para adorar a Deus. Porque no dia em que eles forem bênção, aí a coisa realmente vai espalhar. Olha só, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o restabelecimento, senão da vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava,
fosses enxertados em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que ele está dizendo? Jesus, ele é a oliveira frutífera. Ele é a árvore frutífera. Os galhos originais que nasceram da oliveira é Israel. Eles brotaram da oliveira. Jesus, ele nasceu em Israel. Ele é israelita. Ele é o que? A descendência de Davi. Aí eles desobedeceram. O que Deus fez? Cortou os ramos. Vocês estão na árvore boa, mas não dão bom fruto? Se a árvore não dá fruto, o que faz? Corta, não a árvore, os ramos. Aí o que eles fizeram? Tinha uma outra árvore que não era da árvore original, só que essa árvore dava fruto, mas o fruto que ela dava era ruim. Era aquela azeitona, já comeu aquela azeitona que é amarga? Você morde assim, aquilo arde até a nuca. É oliveira brava, é ruim. Tem azeitona, né? Tem gente que não gosta de azeitona de jeito nenhum, né? Eu amo azeitona, né? Mas já comi da azeitona ruim. A outra árvore dava fruto, mas o fruto não era bom. Somos nós, os gentios. Somos nós. Mas o que a gente fazia não era bom para Deus. Os que tinham que dar fruta boa não dava fruta, e os que não era dele dava fruta, mas a fruta não era boa. Então ele falou assim, o problema é a raiz. Eles estão no mundo. O pai deles é Satanás, então o fruto é ruim. Então o que ele fez? Ele foi lá e cortou os ramos da oliveira ruim, tirou de lá, nos arrancou do poder das trevas, e colocou a gente na oliveira verdadeira, Jesus Cristo. A raiz boa. Por quê? Já que a gente estava dando fruto, se a gente receber a seiva da raiz verdadeira, da raiz boa, então o nosso fruto também vai ser o quê? Bom. É isso que ele está ensinando. Então, Deus foi lá, cortou os galhos que não davam fruto, botou os que davam fruto, mas o fruto era ruim nele, e aí então agora a gente tem a vida de Cristo, a vida nova em Cristo, então agora a obra que a gente produz é aceitável a Deus, porque a gente produz em Cristo Jesus, a gente começou, mas nós somos o quê? Enxertados. Os galhos originais foram cortados, estão fora. Israel está fora. Mas olha só, vamos continuar lendo. Vocês estão entendendo, né? Amém, glória a Deus, que isso eu estou explicando. Versículo 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então a gente pode dizer assim, tá vendo? Ó, Deus arrancou Israel para mim entrar, então substitui eles. Bem, versículo 20, bem, pela sua incredulidade, está falando dos judeus, foram quebrados. Não foi por sua causa, foi porque eles eram incrédulos. Não foi você que fez que Deus quebrasse eles. Eles foram quebrados porque eles não creram. Foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas tema. Olha, sabe por que você está lá naquela oliveira, que você não pertence, você é enxerto? Porque você creu. Então, o que te sustenta nela é a fé. Então, continua temendo a Deus. Porque se você não teme a Deus, se você não tem fé em Deus, você acha que você vai ficar nela? Então, ele está deixando isso bem claro. Olha só. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Versículo 27. Você conhece esse versículo de cor, normalmente fora do contexto. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, tu também será cortado. Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, agora está falando de quem? Dos judeus.
Está vendo? Ele está dizendo. Eles não eram incrédulos, agora ele está dizendo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão o quê? Enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Versículo 24. Pois, se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Olha só. Ó, Deus cortou os galhos que saiu dele. Aí ele pegou os galhos que não era dele e colocou lá de volta. Então ele está dizendo, cuidado, então fique tranquilo, né? Só com fé. Porque não adianta ir na igreja, não adianta ser religioso, não adianta só dar o dízimo, não adianta só cantar louvor e dizer glória a Deus, Senhor, Senhor. Não. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, muitos me dirão Senhor e Senhor, mas os meus são aqueles que fazem a minha vontade. Então tem muita gente que está aí pendurada na oliveira, mas não é da oliveira. Então Deus vai olhar e vai falar assim, esse aqui não dá fruto, fora, fora. Esse aqui nunca nasceu de novo. Porque quem nasce de novo dá bom fruto. Dá bom fruto. Se não nasce de novo, não dá fruto. Não faz parte. Mas ele está dizendo, mas se Deus foi bom com a gente, que nem era da parte dele, ele não vai ser bom com os que eram da parte dele, com os ramos que ele mesmo tirou? Lógico que ele vai. Ele não substituiu ninguém. Olha só o versículo 25. Agora tem outro título aí na sua Bíblia. Algumas Bíblias têm outro título aí. O último, na minha está assim, o último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Talvez na sua Bíblia tenha um título um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Olha só o versículo 25. Porque não quero, irmãos, está falando com a igreja, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, para a gente não se soberbecer, achar que a gente é melhor do que os outros. Que veio o endurecimento em parte, ou seja, então o que Deus está fazendo em Israel não está completo. É em parte, até que, ou seja, não está completo, porque tem que acontecer algo, até o quê? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Enquanto Deus não acabar de trabalhar com a igreja e com o resto do mundo, ele não vai trazer os judeus de volta. Tem um tempo. Deus tem seu tempo. Ele é paciente. Até que, mas não acabou. Ele não falou assim, não, então agora acabou, eu estou substituindo, vem outro. Não. Deu uma pausa, mas vai voltar a trabalhar com eles. E é isso que Isaías 60 está tratando. Desse período, depois dessa pausa. Olha só, versículo 26. E assim, olha só, tanto é que aqui ele fala do gentio e de Israel. Você vê que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Ele não está misturando as duas coisas numa coisa só? Ele não está dizendo que um substitui o outro, agora eu sou o Israel de Deus? Não, nada disso. Olha só, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles. Lembra que ele estava falando com a igreja? Então agora ele não está falando com a igreja, agora ele está falando com os outros que não são da igreja. Deus não voltou atrás na sua aliança. Ele continua, porque Deus não volta atrás nas suas alianças. Deus não vai voltar atrás na aliança que ele fez com você. É assim, olha só. Esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos. Olha só, os judeus hoje são inimigos por vossa causa. Eles têm inveja da gente. Quanto, porém, à eleição, que quem decide no fim é Deus, não é você, amados por causa dos patriarcas, foi Deus que escolheu. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Quando Deus presenteia você, quando Ele te dá algo, nada nem ninguém pode tirar de você. E de que dom que ele está falando aqui? Graça.
a salvação, o dom. Se Ele te salvou, nada nem ninguém pode te tirar dele. Só voltar no capítulo 8 de Romanos que ele diz isso lá. Nem potestade, nem anjo, nem circunstância, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Versículo 30, porque assim como vós outrora fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem a misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, todo mundo pecou, a fim de usar misericórdia para com todos. A graça está disponível. É assim. Você entendeu isso agora? Então volta lá em Isaías 60. Então, querido, aqui fica claro para a gente que a salvação dos gentios é um meio para a restauração de Israel. Não aconteceria o que Isaías está dizendo aqui no capítulo 60 se Deus antes não salvasse os gentios, não nos salvasse. Então, Isaías aqui, ele vê essa frota de navios, né, com as velas abertas, assim, como nuvem no horizonte, assim, do Mediterrâneo, eles estão, assim, vindo de lá, do extremo do mundo. Entenda uma coisa, naquela época, eles pensavam que o mundo acabava lá em Portugal, lá em Espanha, que a Espanha e Portugal era o fim do mundo. Né? A gente pode até brincar com o Manuel, né, que é espanhol, o Bruno, que é português, fala, vocês moram lá no fim do mundo. Porque naquele tempo, isso era considerado o fim do mundo. Eles não conheciam as Américas, eles não atravessavam os oceanos para o outro lado ainda. Né? Não se conhecia. Então é isso que ele está falando. Olha, ele está querendo mostrar de uma maneira poética aqui que é isso, de todos os cantos, lá do fim do mundo virão as nações. Eles vão vir, os filhos dispersos de Israel vão voltar, eles vão trazer o ouro, vão trazer a prata, vão trazer os seus tributos, vão trazer a honra. O que isso tudo significa? Significa que as nações e o próprio Israel, eles vão descobrir que a esperança deles está no Senhor e não nos sistemas políticos, não nas ideologias, não na tecnologia, não na força do seu braço. Porque agora as pessoas acreditam nestas coisas, nas suas ideologias, na sua tecnologia. Essa semana eu estava vendo umas notícias aí agora que parece que a China agora tem um avião, né, stealth, que eles produziram, que é mais poderoso e mais difícil de detectar do que os próprios aviões americanos, que eram os melhores que existiam. Então, existe aquela corrida então, né, de tecnologia. Um quer fazer uma bomba mais poderosa que a outra, uma arma mais poderosa. Agora eles estão fazendo uma arma de laser, arma supersônica. Né? Não precisa nem de atirar uma bala mais. Você joga ali uma flechinha de luz e destrói todas as coisas. Né? Estamos caminhando para uma destruição do mundo, para uma guerra, para uma terceira guerra mundial. Jesus está à porta, querido. Está chegando o momento, está chegando o momento. Mas a gente não precisa se preocupar com essas coisas, você não precisa ficar ansioso com essas notícias. Sabe por quê? Porque o que importa não é o que eles vão produzir, porque a tecnologia não importa, a ideologia não importa, o sistema de governo político, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é o melhor, se é o pior, não importa em quem você vota, não importa no trabalho que você faz, o que importa é que a palavra de Deus se cumpra, porque o que importa é que Deus prometeu e Ele vai cumprir, e Ele disse que Ele vai vir a esta terra, implantar o seu reino e vai governar lá da cidade de Jerusalém. Toda a humanidade vai se voltar, vai se dobrar diante de Deus. É isso. A história está se repetindo, querido, é assim. Os impérios, eles surgem e eles caem. Os sistemas, eles falham. Os governos, eles ficam, né, frustrados. As pessoas se frustram com os governantes. A gente viu, alguns anos atrás, a maioria da população americana votou no Trump. Hoje, a maioria da população americana, se pudesse, matava ele. Porque frustra. Mas Jesus nunca vai te frustrar, querido. É isso que você precisa entender. Né?
mais de 7 séculos depois daquilo que Isaías estava proclamando, João, ele afirma, ele proclama, ele prega dizendo a respeito disso lá em Apocalipse capítulo 21. Lá em Apocalipse capítulo 21, 24 a 26, ele diz assim: as nações andarão diante da sua luz, e os reis da terra lhe trazerão a sua glória, e as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. É assim, as nações elas vão vir para a glória de Deus. Aqui, Isaías, ele está misturando o período de milênio com o período eterno. Apocalipse só fala do período eterno. Aqui em Apocalipse fala que não vai ter mais noite. Aqui em Isaías fala que vai ter dia e noite. Por quê? Porque Isaías está vendo as duas coisas. Ele está vendo antes do tempo eterno, que é o período do milênio, e ele está vendo o período eterno. Mas já no período, antes do período eterno, ele já diz, as portas já não vão se fechar. A partir do momento em que Jesus estabeleceu o seu reino lá na cidade de Jerusalém, as portas já vão estar abertas. Elas já não se fecham mais. Aí quando chegar lá, no estado eterno, não vai ter nem noite mais, só dia. Porque aí então, de uma forma eterna, a glória de Deus se estabelecerá. Porque não foi essa promessa que Deus fez a Davi? Que da descendência de Davi, Deus estabeleceria um rei eterno. Jesus é o rei eterno. Vou pedir para a Leide pregar aqui para a gente hoje. Ela teve aula disso, né? Ela está aprendendo lá, hoje, na escola dominical. Jesus é o rei. Ele é o rei eterno. Olha lá, continuando no versículo 10. Aqui ele mostra então que Deus, né, a restauração de Israel, ela cumpre as alianças que Deus faz. Olha só, os estrangeiros edificarão os teus muros e os reis te servirão. Né? Então, lembra, eles foram feridos. Antes, por causa da ira de Deus, a nação de Israel tinha sido ferida, mas agora, por causa da misericórdia de Deus, ela é restaurada. Deus está sendo benevolente. Aqueles mesmos que um dia feriram Israel são os que vão levantar e cuidar daquela nação, cuidar daquela cidade. Porque é assim, Deus transforma, Deus muda. Isso mostra aqui para a gente. Então, né, veja de novo aqui comigo como isso não faz sentido numa ideia de que a igreja substitui Israel. Eu pergunto para os irmãos, quando foi que Deus derramou a ira dele sobre a igreja? Alguém pode me contar algum período que Deus derramou a ira dele sobre a igreja? Tem algum relato na Bíblia? Não. Não tem nenhum relato de Deus derramando a ira dele sobre a igreja. Por quê? Porque não passou. Porque isso não vai passar com a igreja. Ele derramou a ira sobre quem? Sobre Israel. Então a igreja não substituiu Israel de novo. Isso nunca aconteceu. Mas Israel, sim, experimenta a disciplina espiritual. Deus, o derramar da ira de Deus. Então é isso. Deus ele prometeu que todas as nações seriam abençoadas. Deus fez uma promessa para Davi que ele teria um descendente eterno. E isso se cumpre, as alianças se cumprem, as promessas se cumprem quando Deus restaura Israel. Olha a continuação do versículo 10. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. A restauração é fruto o quê? Da graça soberana. Graça não cobra dívida. Deus não está cobrando a dívida de Israel, não. Ele vai agir com graça. Eles merecem, depois de tudo que eles fizeram? Não. Então o que Deus vai fazer? Dar aquilo que eles não merecem. Graça. Porque graça é favor e merecido. É isso. Olha o versículo 11. Veja, eu falei das portas. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Né? Isso aqui, querido, eu já expliquei isso na última mensagem, que já falava um pouco a respeito disso, depois você pode assistir, né? Está gravado. Mas aqui, isso aqui mostra para a gente, rapidamente, né? Fala da segurança perfeita, ou seja, né? Haverá uma segurança perfeita, né? Vai haver uma paz completa, não vai ser parcial, vai haver um fluxo contínuo de adoração, a adoração não vai cessar mais, Deus será constantemente adorado, ou seja, em outras palavras,
palavras, ele está dizendo de um tempo onde não vai haver o quê? Mais ameaça, não vai haver violência, não haverá mais a necessidade de trancar as portas. E aí me perdoa, meus irmãos amilenistas, eu pergunto, isso está acontecendo hoje? Então a igreja não está substituindo Israel. Porque é isso que vai acontecer nesse período. No período milenar. Não fecha mais as portas. Não tem mais perigo de violência. Não tem mais ameaça. Porque Deus reinará por 1000 anos com paz. Até que chegue o último momento onde Satanás é solto para uma batalha final. Para ser vencido, finalmente, para a entrada do estado eterno. Então o reino de Deus, ele não é opcional. Ele é uma promessa. Lembra do que Abraão ouviu de Deus quando prometeu que ele abençoaria? Ele disse para Abraão lá, né, abençoarei os que te abençoarem. Por que ele faz essa promessa? Porque é isso. Porque vai um dia haver uma submissão total. É assim, né, a promessa abraâmica fala de bênção, de maldição. Quem te abençoa, eu abençoo. Quem não te abençoa, eu amaldiçoo. É assim. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Ele está mostrando isso. Olha lá o versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Se alguma nação dessa terra, nesse período, se levantar contra Israel e não abençoar, ela vai ser destruída. Foi a promessa que ele fez para Abraão. E eu pergunto, está acontecendo nos dias de hoje? Deus destruiu as nações que amaldiçoaram Israel nesses dias? Não, então tem que se cumprir, porque Deus não volta atrás no que ele cumpriu. Quando vai cumprir? No período milenar. Olha lá o versículo 13 e versículo 14 para a gente encerrar. Ele diz agora que Jerusalém ele vai ser o lugar da presença de Deus, o lugar da glória de Deus. Vai ser um lugar temporário, onde Deus vai fazer, vai demonstrar, olha só, versículo 13. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho conjuntamente, para adorarem o lugar do meu santuário. Olha o que ele está dizendo aqui. O Líbano, querido, né, para quem não sabe, o Líbano, né, e agora estou falando do país, né, o Líbano ele era famoso pelos, né, e ainda é, pelos seus cedros, né, pelas árvores de cedros lindas, a árvore, né, uma madeira muito resistente à temperatura. Não é a madeira mais dura, mais forte, mas é uma madeira extremamente resiliente, forte, né? Até nos dias de hoje, aqui na América, tem muitas casas que você vai, que ela tem do lado de fora o siding, né, que a gente fala, né, aqueles shingles de madeira, aquilo é cedro, é feito de cedro. Por quê? Porque é uma madeira que aguenta temperatura, aguenta água, aguenta todas as coisas. Então, quando Deus mandou construir o seu tabernáculo, ele mandou que o tabernáculo fosse construído de madeiras de cedro, que vinham do Líbano. E essas madeiras, essa árvore, lá nessas florestas do Líbano, elas são as mais altas, elas são as maiores, as mais frondosas. E é isso que ele está querendo mostrar aqui, mostrar essa glória, dizendo que quando Deus estiver lá, quando Jesus estiver sentado lá no seu trono, reinando, ele é como esta árvore, ele é o mais alto, ele é o nome sobre todo nome, ele é sublime, ele é glorioso, ele é lindo, ele é resiliente, ele resiste a tudo. É isso que ele está mostrando aqui para a gente. E olha só, é tão magnífico que no versículo 3 ele diz assim, e farei glorioso o lugar dos meus pés. A gente vê na Bíblia várias vezes, em Salmos, em outras passagens, que ele fala, né, eu colocarei por escabelo dos meus pés. O que é isso? Ele está anunciando que um dia ele vai botar, Deus vai botar o pé dele na terra. Aonde? Na cidade de Jerusalém. Aonde? No monte de Sião. E ali ele vai reinar, ele vai governar sobre
todas as nações da terra, porque um dia todo joelho se dobrará diante a sua glória. É assim. O pé dele descansa lá. É onde a pessoa descansa os seus pés. Jerusalém vai ser a habitação manifesta do Deus presente. Ele vai voltar, ele prometeu e ele vai voltar. Olha o versículo 14. E ele diz: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que desdenhavam, e chamar-te-ão cidade do Senhor e Sião do Santo de Israel. Então olha só o que ele está dizendo: aqueles que um dia te oprimiram, um dia aqueles que te perseguiram, um dia aqueles que te desprezaram, aqueles que lutaram contra você, eles vão se render. Ele vai trazer de volta, ele vai tornar a cidade de Jerusalém uma vez mais gloriosa, não por causa da sua arquitetura, não por causa das suas riquezas naturais, não, mas por causa da presença de Deus. O que fez Jerusalém se tornar uma cidade especial no mundo até os dias de hoje foi o fato de um dia Jesus ter pisado naquele lugar. Aliás, a palavra de Deus anuncia que o templo ele seria reconstruído e ele teria maior glória do que o primeiro templo. Mas eu não sei se vocês já estudaram, já viram na história, que o primeiro templo construído por Salomão, ele era fabuloso, maravilhoso. Davi, ele gastou a sua vida em guerras e lutas, e tomando despojos, ouro, dinheiro, materiais, e ele foi ajuntando todas estas coisas, porque Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque a mão dele derramou muito sangue, ele matou muita gente, ele guerreou demais, então Deus falou: não, é melhor que você não construa meu templo, não, tem muito sangue na tua mão, não quero manchar o meu templo de sangue. Então ele falou assim: então guarda, junta. E ele juntou. Aí o filho dele, Salomão, quando reinou, ele construiu um templo magnífico, uma coisa maravilhosa. Mas por causa da desobediência de Israel, esse templo foi saqueado, ele foi destruído, ele foi derrubado. Mais tarde, pela misericórdia de Deus, Deus levanta novamente um grupo de israelitas para a reconstrução do templo. Mas o segundo templo, em comparação com o pequeno, era uma cabaninha, querido. Era uma casinha pequena. Era assim. Um templo, mas nada de especial, nada demais. Não era. A gente hoje vai lá e fica assim: uau, não tem nada demais. Bom era o antigo que você não vê. Aquele sim. Ali agora é um único sim. Só que Deus disse que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Querido, o dia que o templo ficou pronto, sabe o que aconteceu com Israel? Alguém sabe? Todo mundo ficou triste, chorou. Porque na hora que ficou pronto, todo mundo falou: isso é o templo? Porque eles conheciam o antigo. Imagina, né? Nós vamos reconstruir o templo. Todo mundo, aí quando ficou pronto, essa casinha aí. Eles ficaram decepcionados. Mas Deus disse que a glória do segundo seria maior do que o primeiro. Vou te dizer, depois que inauguraram o templo, não houve glória nenhuma. Pelo contrário, tristeza e choro. Mas um dia, quando Jesus nasceu, ele cresceu. E ele entrou pelas portas daquele templo. E Deus, mais uma vez, se fez presente naquele lugar. E a glória daquele lugar, incomparável ao primeiro templo, se tornou muito maior. E até hoje as pessoas vão para aquela cidade, nos restos dos muros daquele lugar, para orar a Deus. Mas aquilo só tem importância porque um dia Deus pisou lá, e é isso que ele está dizendo. Que Deus vai voltar. E mais uma vez Ele estará lá. E mais uma vez Ele vai pisar
nesta terra, ele vai pisar no seu monte glorioso. E os povos virão, não porque a cidade é especial, mas porque a presença de Deus, que é especial, vai estar naquele lugar. Entenda uma coisa, querido, Deus escolheu um povo, Deus escolheu um rei, Deus escolheu uma cidade, Deus escolheu um monte, porque Deus é soberano. O que importa não é aquilo que ele escolheu, o que importa é quem escolheu. E hoje, querido, não pense que você é alguma coisa, porque o mais importante não é o que você é, o mais importante é quem te escolheu para ser o que você é. E hoje você é templo do Espírito Santo de Deus. Não se esqueça, a esperança do crente, querido. Por que a gente está ensinando sobre isso? Porque a esperança do crente não é momentânea. A esperança do crente é escatológica. O melhor dessa vida não é para nós aqui agora. O melhor da nossa vida está por vir. Eu posso desfrutar de muita coisa boa, mas se eu tiver que abrir mão de desfrutar das coisas desta vida para desfrutar do melhor que está por vir, assim eu devo fazer. Eu preciso morrer nesta vida para viver com Cristo eternamente. Se você até hoje continua vivendo nas paixões da tua carne, hoje se arrependa. Mude de vida. Peça perdão pelo seu pecado. Creia em Jesus Cristo. Receba a vida nova para que você participe das promessas maravilhosas da eternidade que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus eu oro e eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja nesta manhã, Deus Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos pelas maravilhas da Tua promessa, Senhor. Senhor, quão lindo é a gente ver, Senhor, Pai querido, que Tu és um Deus de bondade, de amor, de misericórdia, um Deus pronto para restaurar as vidas, Senhor. Senhor, Pai querido, talvez alguns que estão aqui, Senhor, tenham caminhado com a igreja já há tantos anos, mas não vivem em obediência, mas não faz a Tua vontade. E eu peço, Senhor, especialmente por estes, Deus Pai, que têm andado tão próximo de Ti, que têm vivido a religião, Senhor, mas não têm tido comunhão contigo, Senhor, que se arrependam, que se voltem dos seus pecados, que hoje, Senhor, na Tua presença se humilhem e peçam perdão para a sua salvação, para a glória do Teu nome, Deus Pai. Eu oro, Senhor, também, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que estão ouvindo esta mensagem pela primeira vez, por aqueles que não sabiam que havia um outro caminho, Senhor. Eu peço, Senhor, Pai querido, que hoje esta palavra os encoraje, porque, Senhor, não importa o que nós já fizemos nesta vida, não importa o quão mal já temos sido feitos, ou por tanto tempo, Senhor, andado no pecado, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de restauração. Hoje o Senhor pode perdoar aquele que se arrepende, hoje o Senhor pode salvar aquele que está perdido, hoje o Senhor pode dar vida ao que está morto, e eu oro, Senhor, que o Senhor hoje salve, traga vida, e encoraje, Senhor, hoje, cada uma dessas vidas, e a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo eu oro, amém.